Nono ano, vamos começar agora a nossa 14ª unidade do ano, a segunda unidade do quarto bimestre, já indo para a reta final do nosso ano letivo. Nesta aula nós vamos estudar Brasil, agora a nova república. Não vamos confundir com a República Nova, aquele período posterior à República do Café com Leite, quando Vargas assume o poder em 30. Nós estamos agora bem recente, já bem próximo dos nossos dias, no período posterior aos governos militares que nós tivemos aqui no Brasil. Então, Brasil, a nova república. Então, só relembrando que a história política do Brasil, lá na segunda metade do século XX, ela vai ser marcada pela ditadura civil-militar. Nós estudamos já, tivemos uma unidade só para tratar da ditadura civil-militar. Então, vocês se lembram que do período de 64 até 85, nós tivemos apenas governos militares com ausência de democracia, com perseguição aos opositores e assim por diante. E por conta de serem governos autoritários, havia então a proibição da população se manifestar contra esse governo. Não se podia manifestar contra o governo político. Como, por exemplo, previa o AI-5, que nós estudamos também nas unidades anteriores e que era bastante rigoroso, que permitia a prisão de quem se manifestasse contra o governo. Mas isso não impediu que parte da população fizessem manifestações e movimentos contra os governos militares. De forma que nós entraremos, então, no processo de abertura política de redemocratização do país, no período final da ditadura militar. E é justamente isso que nós vamos tratar agora. Algumas coisas vocês já estudaram quando nós vimos lá a unidade sobre ditadura militar, e aqui nós teremos, então, algumas novidades. Vocês se lembram do Ernesto Geisel, que vai assumir a presidência em 74, e ele vai ser o presidente militar responsável em iniciar o processo de abertura política e de redemocratização do país. E aí uma das coisas importantes que o Geisel vai fazer nesse sentido de abertura política e democratização vai ser revogar o AI-5 em 78. O AI-5 que foi publicado, que começou a vigorar lá em 68, em dezembro de 68, que era para durar alguns meses, acabou durando 10 anos. Que dava amplos poderes para o presidente, enfim, nós já estudamos isso. Se você não lembra, volte lá para a unidade sobre a ditadura militar e estude novamente sobre o ato institucional número 5. Bem, depois do Geisel assume o João Batista Figueiredo, o presidente Figueiredo, e aí no governo Figueiredo, gente, vai ter um ato muito importante, que inclusive até hoje é muito debatido, muito discutido, que é a aprovação da Lei da Anistia em 1979. Nós falamos um pouco dela também na unidade sobre a ditadura militar. Só para relembrar, basicamente, a Lei da Anistia perdoava todos aqueles que cometeram os chamados crimes políticos. Veja, aqui eu coloquei crimes políticos porque, entre aspas, porque é assim que está na apostila de vocês. É exatamente assim que o autor da apostila trouxe. E aí eu vou explicar o porquê que esse termo está entre aspas. Gente, desde lá do iluminismo que nós estudamos no 8º ano, ficou claro que existem algumas leis que são consideradas leis naturais. Ou seja, que qualquer ser humano, alguns direitos que qualquer ser humano tem, independente da situação. E uma dessas leis é o direito de qualquer pessoa lutar contra tiranias, ou seja, lutar contra qualquer tipo de governo que seja autoritário. E aí, quando nós estávamos na ditadura militar, não há dúvida que esse governo era ditatorial, que não há dúvida que esse governo era autoritário. Pessoas se juntaram para lutar contra o governo vigente. Como esse governo era armado, claro que pessoas pensaram o seguinte: só tem um jeito de lutar contra um governo armado, armando também. Claro que este governo vai considerar esses atos criminosos, tá certo? Então, para o governo vigente, esses atos de lutar contra o poder vigente, de lutar contra o governo, era considerado crime. Mas a justificativa que essas pessoas vão dar é um direito básico de qualquer ser humano lutar contra ditaduras, lutar contra governos autoritários. Então, do ponto de vista dele, não é
crime. Então perceba aqui que o considerar crime ou não considerar crime vai depender do posicionamento do ponto de vista de cada um, certo? Teoricamente, seguindo como base as ideias desde o iluminismo, muitos vão considerar que não é crime, tá certo? Esse crime político, entre aspas, porque era assim que os governos militares consideravam essas pessoas. Mas tudo bem. O que o governo militar resolveu fazer? Olha, tudo bem, vocês cometeram crimes, mas nós vamos publicar uma lei aqui perdoando os crimes de vocês. A vida segue normal, como se nada tivesse acontecido. Tudo que vocês fizeram desse período fica esquecido. O problema da lei da anistia é que, embora perdoasse essas pessoas que lutassem contra o governo, perdoou também os militares torturadores. E aí que é o grande problema dessa lei, tá certo? Por quê? Quando a lei foi aprovada em 79, gente, era perfeitamente possível a partir de 79 acontecer de alguém que, sei lá, porque era suspeito de ser simpatizante do socialismo, por exemplo. E alguns exageros até aconteciam. O sujeito era estudante de sociologia na universidade, era estudante de filosofia, e aí, de forma preconceituosa, atrelava esse sujeito a ser simpatizante do socialismo, que radicalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí poderia acontecer do sujeito que até há pouco tempo estava sendo torturado dentro de um quartel ou de uma sala lá do DOPS, apanhando, sendo torturado, preso, depois da anistia, num belo dia ir comprar pão na padaria e encontrar lá na padaria o seu torturador comprando pão tranquilamente, sem ter sofrido nenhuma punição por ser um torturador. Tá certo? E lembrando também, se nós seguirmos lá os princípios desde o iluminismo, do direito do homem, do cidadão, e depois inclusive dos direitos humanos, quando nós tivemos depois já da Segunda Guerra Mundial, com a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém deveria ser submetido à tortura. E se há alguém submetido à tortura é porque há um torturador, e esse torturador deveria ser penalizado. No caso aqui, perdoamos os nossos torturadores, tá certo? Todos livres para seguir a vida como bem entendesse. Por outro lado, pessoas que temiam perseguições e prisão durante o governo militar fugiu do Brasil, foi embora do Brasil, se exilou do Brasil. Com a lei da anistia, eles podiam voltar tranquilamente, que não seriam presos. Então isso acabou causando uma certa euforia no país, com a possibilidade de muitos políticos, artistas, professores universitários que tiveram que se exilar fora do Brasil, poder voltar para casa tranquilamente. Então, a lei da anistia acabou causando uma euforia muito grande, e esses detalhezinhos, no momento, ficou esquecido, e depois tentou-se trazer à tona, mas até hoje é uma coisa muito mal resolvida na nossa história. Aliás, os nossos vizinhos, que também tiveram ditaduras, não aceitaram isso de forma alguma. Quando acabou a ditadura, foram atrás dos torturadores para punir esses torturadores. Mas, enfim, em janeiro de 85, abriu-se eleições indiretas para a primeira vez, depois de 20 anos, escolher um presidente civil no Brasil. Então, desde 64 até 85, só militares. E agora teríamos uma eleição indireta, ou seja, o Congresso escolheria o próximo presidente, mas esse próximo presidente seria um civil. Quem ganhou as eleições foi o Tancredo Neves. Esse sobrenome é conhecido, sim, ele é avô do Aécio Neves, que foi governador de Minas Gerais e foi senador por Minas Gerais, é avô dele. E o Tancredo Neves ganha as eleições, mas como ele já era de idade e tinha problemas de saúde, o Tancredo Neves morreu um pouco antes de poder assumir o cargo de presidente. O que mandava então a legislação? Não tem o titular, assume o vice. E nesse caso, José Sarney era o vice do Tancredo Neves. Por conta disso, José Sarney vai ser empossado e vai cumprir o seu mandato até o final. Vai cumprir totalmente o mandato. E aí, o governo do José Sarney vai ser marcado por muitas tentativas de sanar a crise econômica que foi deixada pela ditadura militar. Ele herdou uma crise econômica gravíssima deixada pelos militares. Basicamente, gente, os militares deixou a economia um caos e pulou fora. Quando viu que não ia conseguir resolver, pulou fora.
O Sarney vai lançar, então, o chamado Plano Cruzado, em 1986. Se vocês perguntarem isso para os pais de vocês, eles vão lembrar perfeitamente. Era quando eles eram crianças, provavelmente. O objetivo de lançar o Plano Cruzado era combater a inflação, porque a inflação era o nosso maior problema. Lembrando que a inflação é um aumento exagerado no preço dos produtos. O produto está muito caro, é um preço exagerado um preço muito exagerado desses produtos. Quem elaborou o Plano Cruzado vai ser o Dilson Funaro, que era o ministro da Fazenda, ou seja, o ministério responsável pela economia. E o que ele vai fazer nesse Plano Cruzado? Primeiro, alterar a moeda do cruzeiro para o cruzado. Em outras palavras, a moeda vigente até 86 era o cruzeiro. A moeda, o dinheiro que as pessoas usavam era o cruzeiro. Agora passará a se chamar cruzado. E aí, outra alteração que vai ter é cortar 3 zeros na moeda. Ou seja, 1.000 cruzeiros passou a ser um cruzado. Certo? Então, cortou 3 zeros, 1.000 cruzeiros agora vale um cruzado. Tá certo? É só isso que vai acontecer. Outra coisa que ele vai fazer é congelar o preço dos produtos. Ou seja, estabelece o valor de cada produto. Por exemplo, quanto que vai custar o saco de arroz? Vai custar, aqui um exemplo, vai custar 7 cruzados. Então não pode mexer no valor do arroz, tem que custar 7 cruzados. Mas, gente, historicamente congelar preço nunca funcionou. Desde Roma Antiga se tentou fazer isso, congelar preço de produtos. Não funcionou em lugar nenhum. Os comerciantes não vão seguir essas restrições, os preços vão subir e não vai adiantar absolutamente nada. A inflação vai acontecer, o preço sobe, a inflação volta. Mas o Plano Cruzado criou também o gatilho salarial, que nada mais era que o seguinte: o aumento no salário mínimo de forma automaticamente, quando a inflação chegasse à casa dos 20%. Então, se o preço dos produtos subisse em 20%, aumenta o salário. Por que isso era importante, gente? Porque quando a gente está falando de inflação, vamos raciocinar o seguinte: o preço de um produto sobe, significa que o nosso dinheiro está perdendo poder de compra. Inflação é perder poder de compra. Vamos raciocinar o seguinte: uma pessoa ia no mercado com 100 cruzados, por exemplo. Aí ele comprava lá um carrinho de compra. Produtos básicos: arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, óleo e assim por diante. Aqueles produtos básicos. Muito bem. Os dias passavam, os preços desses produtos aumentavam. De forma que no outro mês, esses 100 cruzados já não dava para comprar as mesmas coisas que ele comprou no mês anterior. Porque se o preço dos produtos individualmente subiu, significa que esses 100 cruzados já não dá para comprar tudo. Alguma coisa vai ficar de fora. Aí depois passa mais um tempo, os preços sobem ainda mais. Significa que esse 100 cruzado vale ainda menos. Ou seja, você consegue comprar menos coisa ainda. Sobe mais o preço, compra menos coisa ainda. Chega uma hora que aquele mesmo 100 cruzado, que num determinado momento você comprou um carrinho de compra, você consegue comprar um produto só, e olhe lá, dependendo da situação, dependendo do índice de inflação que aconteceu naquele período. Então é mais ou menos isso. Então, para tentar corrigir esse problema, o que vai acontecer? Quando o preço subiu, a inflação subiu 20%, você sobe 20% do salário também, porque aí você equipara, você acompanha o poder de compra à medida que o preço sobe. O preço subiu, sobe o salário, preço subiu, sobe o salário, para que você consiga manter o mesmo poder de compra. Só que isso, gente, é muito difícil na prática. E aí o plano cruzado inicialmente vai dar algum resultado, ele vai controlar a inflação, só que isso vai refletir no barateamento das mercadorias. As mercadorias vão ficar um pouco mais barato. E aí o que as pessoas vão pensar? Bem, se o produto está mais barato e até pouco tempo atrás o produto estava subindo muito rápido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer estoque. E isso, gente, tem uma coisa que até hoje é uma cultura no Brasil que as pessoas têm, que teoricamente não tinha tanta necessidade, mas a gente tem esse costume de fazer a tal da compra do mês.
Veja, não é bem uma coisa necessária fazer compra para o mês inteiro. Você tem um mercado aí pertinho de casa, você podia ir todo dia, você podia ir uma vez por semana, você podia ir a cada 15 dias. Mas esse costume de fazer a compra do mês vem desta época. O que as pessoas faziam? Quando o preço do produto estava mais baixo, para garantir, ela comprava em maior quantidade e estocava em casa para que, caso o preço subisse, ele tinha pago um preço mais barato. Só que todo mundo pensou isso ao mesmo tempo, era uma questão óbvia. Eu vou garantir o preço mais barato agora para que quando eu subir, eu não precisar comprar. Mas se todo mundo faz isso, ao mesmo tempo, significa que está todo mundo comprando ao mesmo tempo. Vamos lembrar da lei da oferta e da procura? Se todo mundo está procurando os mesmos produtos, o que acontece com o preço? Sobe. Qual é o nome que se dá para o aumento de preço? Inflação. Então, um sistema que tentou corrigir a inflação, ele mesmo causou a inflação. Ele corrigiu, mas ele mesmo causou a inflação. Tá certo? E aí, para piorar a situação, quando as pessoas começam a comprar muito rápido o produto, o que vai acontecer? Desabastece o mercado. Com o produto escasso no mercado, preço sobe, gera inflação mais uma vez. Então, essa euforia virou uma ilusão, mostrou uma coisa ilusória. E aí, os produtores, principalmente do campo, vão diminuir suas margens de lucro, vão acumular prejuízo. E com esse consumo excessivo, que se todo mundo, tanta gente comprando ao mesmo tempo, desabastece o mercado, aumenta a procura vai ser maior do que o mercado oferta, portanto, temos alta dos preços, que nós chamamos de inflação, como eu acabei de explicar. Portanto, o plano cruzado que veio para resolver a crise, gerou uma nova crise. E aí, o que o governo Sarney vai fazer? Lançar mais um plano econômico, agora o Plano Cruzado 2. O que ele vai fazer então? Ele vai liberar o preço de alguns produtos que estava tabelado, que estava fixado, ele libera. Ele vai aumentar tarifa de alguns serviços básicos, como por exemplo energia elétrica, telefone, e também o aumento nos impostos. Qual que é a ideia aqui, gente? Eu vou encarecer alguns produtos de forma intencional para que as pessoas não comprem, e aí você vai desestimular o consumo. Ao desestimular o consumo, sobra produto. Se sobra produto, o preço cai. Era basicamente essa a ideia. Então, eu aumento produtos, algumas coisas que são estratégicas, como por exemplo energia, telefone, etc., para desestimular as pessoas a consumir, porque vai faltar dinheiro. Ao desestimular o consumo, diminui o preço. Era basicamente essa a estratégia. Aí ele vai fazer, então, como eu disse, aumentar o preço de algumas coisas estratégicas, automóveis, bebidas, cigarro e assim por diante. Só que não conseguiu desacelerar o consumo. As pessoas continuavam consumindo para estocar. O preço subia, a inflação voltou de novo. Bem, até o final do mandato dele, ele vai lançar outros planos econômicos, mas todos sem resultado. Já no finalzinho do seu mandato, já em 89, ele vai lançar o Plano Verão. No Plano Verão, previa uma nova troca de moeda, que agora era o cruzado novo. Então, de cruzado passou para cruzados novos. Lembre-se, em 86 era cruzeiro, passou para cruzados. Em 89 entrou o cruzados novos, com mais 3 cortes, 3 zeros cortados da moeda. 1000 cruzados virou um cruzado novo, tá certo? Por que, gente, isso aqui? Por que é importante raciocinar esses cortes? Porque, veja bem, você tinha um cruzados, aí você ia lá no mercado e comprava algumas coisas com um cruzado. Quando o preço subiu demais, um cruzado não vale nada. O que acontece então? Ninguém usa mais um cruzado, passa a usar 10 cruzados. E aí, o que valia em algum momento um cruzado, agora vale 10 cruzados. Aí você usa a notinha de 10 cruzados. O preço sobe tanto que esses 10 cruzados já não compra mais, você precisa comprar 100. Você precisa de 100 cruzados para comprar esse mesmo produto. Chega uma hora que o preço sobe tanto que 100 já não vale nada, você precisa de uma nota de 1000 cruzados para comprar esse mesmo produto, porque subiu demais o preço. Então o que ele faz? Lança uma moeda nova, corta o zero. Então o que custava 1000 cruzado passou a valer um cruzado novo. Então era mais ou menos essa a estratégia que eles adotaram, certo? Então vocês perceberam que o final então da ditadura militar, esse processo de redemocratização economicamente foi um caos, tá certo? Por isso que hoje, quando se fala em inflação, as pessoas assustam muito, porque o Brasil sofreu muito com as inflações
né, em anos anteriores. Mas nós vamos tentar ver o que os próximos governantes farão para tentar resolver esse problema da inflação e estabilizar a economia. Veremos isso nas próximas aulas.